eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Leiam o versículo 16, 1, 2, 3. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Versículo-chave, Mateus capítulo 16, versículo 18, mas leiam todos, 1, 2, 3. Glória a Deus. O alvo desta lição é conscientizar a todos nós de alguns inimigos que existem da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, inimigos da nossa fé. Amém? Que o Senhor seja com todos nós, graça e sabedoria não falte neste lugar, revelação da palavra, direção, e que a palavra consiga atingir o mais profundo do nosso entendimento, dos nossos corações, e nos faça mais edificados, mais lavados e limpos, mais fortalecidos, mais cheios de fé, mais prontos para os céus, em nome do Senhor. Quem concorda, diga amém. Por favor, tome assento. Glória a Deus. Agora já deu uma esquentadinha aqui. Meus irmãos, a lição de hoje, ela é muito preciosa no sentido do que nós temos vindo falando nos estudos, tanto de terças quanto de domingos de manhã. Se você prestar bem atenção, você vai observar que há uma certa sequência. E se há uma sequência, irmãos, Deus está preocupado conosco nesta área. Entendeu ou não? Geralmente quando eu falo assim, Deus está preocupado conosco, eu digo pelo menos amém, porque quando Deus se preocupa conosco, Ele quer nos guardar, proteger. Por que o senhor faz esse comentário? Porque se a nossa mente estivesse ligada, a nossa atitude seria essa. Quando fala que Deus... Já imagina, você tem um pai rico e ele diz, meu filho, estou preocupado com você. Você já fica logo esperto e achando bom. Então você tem um pai que é dono do céu e da terra e de todas as coisas. E com certeza Deus está preocupado com a sua igreja para que ela não se desvie, para que ela não perca o caminho. E é interessante você observar que isso é uma verdade, porque a própria Bíblia vem dizendo sobre os alertas da última hora. É sério que nós estamos passando nesse tempo. Porque antigamente as tempestades que se levantavam contra a igreja do Senhor, elas eram notórias, vistas, conhecidas, visíveis. Porque eram levantes para a morte. Eram levantes que você via de longe. Hoje eles são camuflados, escondidos. A igreja da última hora, ela vai estar, eu digo, a igreja que não tem Jesus, certo? A igreja do Senhor sempre estará viva e cheia do Espírito. Essa igreja é uma noiva, essa noiva é o corpo. Eu tenho que lutar para fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo,
Jesus. E aí, meus irmãos, a igreja da última hora, diz a Bíblia Sagrada, que ela vai estar pensando que está rica e abastada, não sentindo falta de nada. Esse não sentir falta de nada põe temor no meu coração, porque Jesus está do lado de fora, ela não sente falta de Jesus. Esse é o pior desvio que existe, quando você não sente falta de nada. Quando você começa, se você observar bem, a pessoa começa a afastar de Deus, ela começa a sentir angústia, vazio, há uma preocupação, incomoda a mente, porque ela, meu Deus, eu não posso, não é que o ruim é a pessoa estar afastada e não perceber. E a igreja de Laodiceia, que é considerada pela uma corrente teológica a igreja da última hora, ela não vai perceber que perdeu Jesus. E se você observar bem o que está acontecendo em vários lugares e olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que aquela igreja não pode dizer que é cristã, pelo que faz, pelo que vivem. E ela está lá dizendo que é de Cristo. Não estou aqui para condenar denominação nenhuma, mas estou aqui para pregar a verdade. Uma coisa é você condenar igrejas, outra coisa é você defender verdades. É a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade que me dá direitos verdadeiros para aceitar ou não. Então, muitas coisas nós temos que entender na lição de hoje, que ela, na verdade, é um pouco superficial para tanta coisa que tem, que nós temos que aprofundar. Mas nós vamos tentar falar aquilo que está na direção da lição e na direção do Espírito para hoje, Espírito Santo. Jesus, ele está em Cesareia de Filipe. Existem duas Cesareias bíblicas, a Cesareia marítima, que é a Cesareia onde ali foi até considerado uma segunda Roma da época, coisas lindas ali aconteceram, que é ao lado do mar Mediterrâneo. E essa outra Cesareia é ao sopé do Monte Hermon, é uma Cesareia que muita coisa ali aconteceu, não dá tempo para a gente falar muito, mas quando Jesus faz essa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está ao lado de uma caverna ali, e quando eu fui em Israel ali umas 2 vezes ou 3, eu fui nesse lugar. Tem uma caverna, e ali é chamado de boca do inferno ou porta do inferno. E quando Jesus está ali, aquele lugar, aquela Cesareia, ela é cheia de várias estátuas, de vários deuses. Por isso Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E ele está diante de vários deuses anunciados ali, por vários motivos. Inclusive o deus Pan era um deus daquela região, deus do pânico, do medo. E tem uma história bem exótica, esquisita sobre isso lá. E aí Jesus fala assim, que ele edificaria a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Quando Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, ele está dizendo que a igreja sempre seria mais forte, a igreja sempre vence, a igreja sempre triunfa. Quando se fala de portas e portões, na época, o que valia muito para a segurança de uma cidade era os portões, as muralhas e os portões deveriam ser seguros para que os inimigos, quando viessem, não conseguissem destruí-los. E Deus está dizendo, as portas do inferno não conseguem se colocar fortes sem que sejam quebradas pela minha igreja. A minha igreja triunfa, a minha igreja vence. Aí tem um tal de
de profeta do diabo, querendo dar conselhos. O que Balaque falou para Balaão? Para amaldiçoar Israel, certo? A doutrina de Balaão, ela fez o povo de Israel amaldiçoado, sem que ele pudesse amaldiçoar com as suas palavras. Ele disse, como que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem jeito. Ele tentava lançar uma maldição, não está abençoado por Deus, como que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Ou seja, Deus é soberano, está sobre tudo, o que Ele abençoou está abençoado. Mas aí ele pega e chega para Balaque e diz, mas tem um jeito não tem jeito de amaldiçoar, mas tem um jeito do próprio povo se tornar amaldiçoado. Misture esse povo com outra gente. Faça com que eles se atraiam, se tornem atraídos pelas mulheres dos inimigos. Levanta mulheres bonitas para o meio deles. Faça uma obra de mistura e eles estarão amaldiçoados. Então, não tem como eles amaldiçoar a igreja, mas o diabo sempre tenta fazer uma mistura na igreja. Aí não pode amaldiçoar, mas nós, com nossas atitudes, nos amaldiçoamos. O que poderia amaldiçoar um obreiro e uma obreira? Fazer a obra relaxadamente. Então o que ele faz? Olha, você não merece passar por isso não, eu estou falando com causa própria. Você não merece passar com isso não, estão te humilhando, estão não sei o quê, você não é isso, não é dessa forma. E aí a pessoa começa a fazer a obra relaxadamente, amaldiçoou, porque maldito está escrito. Aí só vai vaziando. Aí a pessoa começa a dizer, sou vítima. Por que não é alguém, é a atitude. É a própria pessoa com as decisões. A Bíblia diz que nós fomos feitos para perseverar, mas aquele que recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. E o diabo convence muita gente. O diabo não pode te amaldiçoar, mas ele tenta te convencer a recuar. E aí quando você recua, perdeu Deus, a maldição vem. Por que a maldição vem? Você acha que nós somos abençoados por nós? É Deus que nos abençoa. É a presença de Deus que nos faz abençoados e abençoadores. Aí o diabo faz as pessoas recuarem e pronto. Aí recua Deus de nós, deixou de ser abençoado. E o grande trunfo do diabo é agir nas mentes. E um grande mandamento do Novo Testamento é renova a mente. Renova o seu entendimento, não se conformando com o século presente. Romanos 12, 1 e 2. Nós temos que renovar e não conformar, porque quando conforma, o entendimento conforma com o mundo. A mente conforma. Estão entendendo ou não? Mas a Bíblia está dizendo o quê? Que as portas do inferno não vão resistir à igreja. E o que o Deus quer nos ensinar nesta manhã? Que se nós praticarmos certas coisas, deixaremos de ser igreja. Enquanto igreja, as portas do inferno não prevalecem. Quando deixa de ser igreja, aí o inferno prevalece. É essa questão que nós temos que entender nesta manhã. E é isto que Deus vem falando conosco nas terças e nos domingos. Temos que ser autênticos. Outra coisa que o diabo faz, querer apagar o amor do nosso coração. Quando não há ou não houver amor em uma pessoa, não haverá Deus mais nesta pessoa. Quem não ama, não conhece a Deus e nunca viu Deus, diz João. E aí ele faz o quê? Esfriar o amor. E chega até a apagar o amor.
A Bíblia diz que por se multiplicar 24:12 de Mateus, a iniquidade, o amor de quase todos vai ser apagado, vai esfriar. Então, que iniquidade? E preste atenção nisso. Iniquidade é o que está dentro de nós. Transgressão é o pecado fora de nós. Iniquidade envolve sentimento, pensamento, o que guardamos aqui dentro. E aí, quando nós começamos a guardar coisas erradas aqui, ainda que aqui ninguém veja, o amor começa. E Deus então começou a sair. E perdendo Deus, perde a bênção, se torna amaldiçoado. Porque a única razão de estarmos abençoados é Deus em nós. E nós em Deus, consequentemente, claro. Então, meus irmãos, o Hades, o inferno, nunca vai prevalecer contra a nossa vida se nós prevalecermos como igreja unida, amando, cheia do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos vencer os desafios da última hora. A trombeta vai soar, quer queira, quer não, os ateus ou os incrédulos, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Eu quero ser arrebatado. Tem alguém? Aí, essas armações malignas, elas estão terríveis nesses dias. Por exemplo, problema entre esposa e esposo, esposo e esposa. Se tem uma coisa que tira a paz, e tirando paz tira Deus, porque Ele é o príncipe da paz, é a briga de casais. O homem quer servir a Deus, a mulher não quer. Aí de repente a mulher quer servir a Deus, aí o homem não quer. Vira uma coisa bem satânica dentro da casa, dentro da família. Ei, ame o seu marido, ame a sua esposa. Deixa de ser relinhento, para de arrumar problema, seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que deve ser a maior decepção da vida do ser humano? Sabe qual deve ser? Morrer, chegar diante de Jesus e ouvir: apartai-vos de mim. Por vários motivos. Porque você pode odiar a religião, meu querido, mas vai ter que amar se quiser o céu. Você pode odiar a religião, mas vai ter que amar se quer o céu. Porque Jesus Cristo, Ele nos dá a forma exata de servi-lo numa religião séria. Alguém chegar diante de Jesus, eu quero crer que todos nós seremos salvos com a graça de Deus, em nome de Jesus. Mas chegar diante de Jesus, por motivos destes que nós anunciamos e outros tantos, ouvir que você vai ser apartado dele. Essa palavra apartai-vos de mim quer dizer: separe-se de mim eternamente e seja lançado no fogo do inferno. Eu imagino que o desespero, só de falar aqui me dá temor e tremor, deve ser algo que é indescritível mesmo. Porque naquele momento a pessoa vai ser arrancada de maneira abrupta até, e lançada no lugar de onde mais nunca mais vai sair. É sofrimento eterno, é onde o fogo nunca apaga, o bicho não morre jamais. É um lugar de ranger. Alguém já sentiu dores de ranger de dente? Alguém já sentiu dores de dente daquelas bem... Eu já senti quando eu era criança, eu arranquei um dente com a mão, de tanta dor. Tanta dor. Era desesperador. Agora imagina uma dor desta, eterna.
Deus é mau. Ele está te oferecendo a salvação. Ele está te oferecendo libertação. Ele está te oferecendo que você para com essa briga com esse marido seu, com essa esposa sua, que ele tem cura. Ele está te dizendo, confessa o seu pecado e deixa que ele tem perdão. Ele está dizendo, se lava no sangue de Jesus que você será sanado e vai para o céu. Quem é mau aqui? Quem é mau aqui? Quem é mau é o que está oferecendo o perdão ou o que está recusando o perdão? Acorda. Em nome de Jesus. Jesus não oferece o inferno, Ele oferece o céu. Nós, às vezes, recebemos doutrinas de Balaão. Tomamos para nós, envolvemos com o mundo, perdemos tudo que Deus de graça nos oferece. Nesta manhã, é manhã de nos levantarmos lavados e remidos no sangue de Jesus. Alguém quer isso? Levante as duas mãos e diga, me lava, Senhor, no teu sangue. Por essa introdução dá para saber tantas outras coisas que poderíamos falar, que abrange esta lição. Mas nesta manhã, escolhido pela lição, falaremos de três inimigos que podem ser intitulados como portas do inferno nesse tempo, entre outros, e querem prevalecer contra a igreja, que são as ideologias, as heresias e as apostasias. Ideologia, não sei se essa lição é do tempo, que ela não vai falar aqui de ideologia de gênero, ela vai trabalhar algo aqui mais superficial. Mas esse termo ideologia, ele é criado por Destutt de Tracy, que atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Através do mundo externo, o que está acontecendo, cria-se ideias. Não é o que é de fato certo da Bíblia Sagrada criar-se ideias corretas, ciências e direções corretas. Não. É do mundo, é um conjunto de ideias que orienta as ações sociais de uma pessoa ou de um grupo. Em nosso século, a ideologia que prevalece é o pós-modernismo. Esse sistema ideológico deve seu nome às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando encerra-se a modernidade ou o modernismo. E aí nasce a pós-modernidade e traz muita coisa ruim. O iluminismo, ele é um agente no meio disso aqui também. Quando começa a evolução da ciência e a decadência da religião, mesmo porque nessa época também a religião está querendo alcançar um padrão que Deus jamais aprovou. Ela começa a envolver com governos, ela começa a fazer coisas erradas nessa época, e de repente a decepção é tão grande. A Segunda Guerra Mundial decepciona muita gente, olhe para frente, decepciona muita gente, porque de certa forma a igreja romana vai ficar ao lado de Hitler e do nazismo e vai começar a apagar certas coisas, certos conceitos, certos temores que a igreja tinha diante de Deus e da palavra. O povo dessa época vai confundir erros dos homens e atribuir a Deus o que os homens vão fazer de errado nessa época. Então começa a distanciar. E o que o diabo está fazendo hoje? A mesma coisa. Pessoas que se dizem líderes espirituais, pastores, pastoras, obreiros, obreiras, missionários, missionários, fazendo coisas erradas. Vá no congresso e você vai se decepcionar. Pergunta para alguém que vai... Pergunta, eu estou falando de maneira só figurada. Você não vai fazer isso, não precisa. Também é como se fosse um fofoqueiro querendo descobrir fofoca do outro fofoqueiro. Mas chegue no congresso e se você tiver alguém que pudesse falar o que de fato está acontecendo lá, pelas certas pessoas que dizem participantes de bancada evangélica, pelo amor de Deus. Há muita coisa suja.
Amigos meus que fazem parte de certos lugares das políticas, eles dizem que o sonho é já que termine logo para ele sair de lá. Tanta sujeira que tem, tanta mentira, tanta invencionice. O discurso é bonito, mas a prática é demoníaca. O discurso é belo, a forma de vestir é bela, mas o que acontece nos bastidores é terrível, é horrível. Então, irmãos, as pessoas, aí o que acontece? O que está acontecendo hoje no Brasil e em outros tantos lugares? As pessoas conhecem os malandros da fé e pensam que todos que estão na igreja vivem a mesma coisa. Eles não sabem, como nós sabemos, que nas igrejas tem os nascidos de novo, os honestos, os corretos, as pessoas que têm caráter, as pessoas que não se vendem. Estava no conselho de pastores ontem, que houve a eleição, praticamente a mesma diretoria foi reeleita e é uma diretoria realmente eficiente. Pessoas, pastor Leordino é alguém capaz mesmo para estar como presidente ali do conselho de pastores. Vamos orar. Foi sugerido que eu fosse líder da região aqui também para o conselho de pastores, mas é muito difícil, questão de tempo. E ali um irmão estava falando, um querido amigo, irmão pastor, ele estava dizendo que um político mandou alguém chegar para ele, entregar R$300 para que esse político fosse na igreja e recebesse a oportunidade de subir ao altar para falar. Ele mandou devolver o dinheiro, mas tem gente que você acha que manda devolver, tem gente que negocia, não, por 500 pode. Então isso vai denigrindo um Deus que é santo, intocável. Ele é perfeito, Deus é perfeito. E vai denigrindo a igreja dos honestos, porque tem gente que quando aceita, acaba na mentalidade do outro, plantando uma ideia de que a igreja é comum e que se vende também. Por isso que, por exemplo, nós temos um vereador que nos ajuda em missões, todo mês ou quase todo mês. Mas qual que é a proposta? Ele falou assim: pastor, eu quero ajudar nas missões. Eu falei para ele assim: se tu não importar de nós não falarmos o seu nome e não tiver nada ligado com isso, com relação ao seu nome. Ele: não, pastor, eu quero ajudar. Então nós estamos recebendo ajuda. E assim é, pastor, o irmão Cleomar, sempre, estou consagrando o senhor. Sempre tem recebido aí e tal, e ele não faz questão, graças a Deus. E isso é bom. Quer dizer, um vereador pode ajudar, um deputado pode ajudar a igreja? Pode, desde que o seu nome não apareça. Porque todos nós queremos fazer assim, ou não? Eu ajudo nas missões, você ajuda nas missões, precisa ficar bajulando? Não, é nossa obrigação prazerosa ajudar a obra de Deus. Ou não? Igual nós falamos na mensagem. O cara está no mundo, fecha prostíbulo, paga não sei quanto para prostíbulo, paga para o vizinho beber, para o amigo beber, e pega dinheiro emprestado nos dias de farra que não tem dinheiro e tudo mais. Quando vem na igreja não consegue ser dizimista. Irmão, é um negócio que eu não sei arrumar nome. Porque patrocinar prostituições e bebidas e drogas pode, mas dar 10% para a igreja é roubo. Como assim? Falta ou não falta salvação e libertação na vida de uma pessoa dessa? Porque eu sou, graças a Deus, dizimista desde antes de ser batizado. Eu sou dizimista para a glória de Jesus. E não bato no meu peito como orgulhoso, não. Eu me alegro por poder ser fiel ao Senhor. Então, ideologias que nascem por causa de decepções. Eu vi um discurso de um certo deputado falando por exemplo, o Eduardo Cunha, que está preso, membro de uma igreja, Assembleia de Deus em São Paulo, que quando está de um jeito é uma coisa e quando precisa é outra coisa. Como assim, pastor? Ele pegou a líder do comunismo da época, levou na igreja e disse que era gente boa, mas depois deu o impeachment dela. Ou seja, quando convém, igreja, aqui igreja. Quando não convém, igreja, é demônio. Nós temos que ter caráter.
Isso prejudica as coisas lá fora. A igreja ela tem que se recentralizar-se na palavra e na vontade de Deus. Nós temos que voltar aos princípios bíblicos e pagar o preço de viver verdadeiramente a palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, ela vive diferente. Uma igreja verdadeira, ela tem que ter disciplina na igreja. Pecou, tem que ser disciplinado. A Bíblia manda fazer isso, e por que não fazer? É falta de amor? Não, é falta de amor de quem precisa ser curado e não está entendendo. Porque a igreja é disciplina. A disciplina é boa ou ruim, segundo a Bíblia? Deus ama e por isso disciplina o que ama, sim ou não? Quem não recebe a disciplina é bastardo ou filho? Hebreus 10, bastardo. Quem recebe a disciplina é filho, que no momento é de dura, é de tristeza, é de às vezes angústia, mas depois frutos de alegria produz. Por que primeiro tristeza, depois alegria? Porque primeiro vai enfrentar as consequências do pecado e do erro que praticou. E por que alegria depois? Porque vai estar lavado e com a consciência limpa. Eu estou pronto para o céu. E nós temos que ter caráter para isso. A igreja tem que fazer isso. Por exemplo, se na igreja alguém peca e vem à tona, e eu fico sabendo que vem à tona, que a igreja toda está sabendo da pessoa que pecou e ela está inventando história, eu faço uma reunião com toda a igreja, ó, fulano pecou assim, 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 por isso está sendo disciplinado por isso. Por quê? Porque veio a público. O que vem a público trata-se em público. O que acontece não tendo vindo a público, trata-se com liderança da igreja somente, pois o nosso objetivo é curar o indivíduo. Mas quando está fazendo mal para a igreja, tem que curar toda a igreja. A igreja tem que ser curada sempre que precisar ser curada. A igreja tem que ser lavada sempre que precisar ser lavada, porque ela tem que continuar fiel, ela tem que continuar indo para o céu. A igreja, ela vai casar com Jesus Cristo. E quem vai casar com Jesus? Uma virgem pura. Quem quer chegar no céu? Batalhe, lute para isso, meu irmão. Lute para isso. Não entre nas ideologias loucas deste tempo. E aí, irmãos, temos ou não que fugir dessas ideias que surgem do que está acontecendo no mundo? E agora, o problema é que tem igreja atraindo. Por exemplo, hoje não se usa em muitos lugares gravata onde se usava. Não quero falar de onde não usava. Onde se usava, não se usa mais. Por quê? Porque é moda. Aí vem o Justus lá, como que é o primeiro nome do Justus? Roberto Justus, e diz, não se usa mais gravata. Aí os camaradas começam a tirar a gravata. Ô, irmão, vai converter. Roberto Justus e outros não dirige igreja. Que dirige igreja é o Espírito Santo. Não se usa mais gravata, não está mais na moda. Pelo amor de Deus. Aí ele diz assim, mas eu coloco gravata quando vou num evento religioso, ou quando vou no congresso. Aí os bonitão tiram as gravatas. E ainda começa a inventar uma balbúrdia, uma coisa louca, um trem esquisito, dizendo assim, ó, gravata não prega. Aí camisa prega. Calça prega. Aí você vai tirar toda a sua roupa para pregar? Me diga, você vai tirar toda a sua roupa para pregar então? Porque eu nunca vi que peça de roupa prega também. E aí? É muita arrogância, ignorância, estupidez. Ética prega. Ética prega. O comportamento correto prega. Obedecer prega. Glorificar a Deus prega. Ser servo prega. Ser organizado, organização prega. Tudo isso Deus é para nós. Concorda ou discorda? Aí vem a outra coisa, porque uma coisa atrai a outra. Dentro de ideologia vem a secularização. O que é? É um modo de vida sem os preceitos da religião. É um modo de vida conforme o próprio mundo. É o que está acontecendo. Aí daqui um pouco, as músicas que nós escolhemos, porque não são hinos, são músicas para o modo de vida desse tempo.
São músicas que vendem. Irmão, antes de pensar em músicas que vendem, em músicas desse tempo, nós temos que pensar em adoração. A igreja é adoradora, ou seja, ela tem um perfil de vida que glorifica e honra a Deus. Lembra daquela mensagem? Levanta a mão aí para Jesus. É para quem? Mas não é para a glória de Deus que eu vivo? Dá um sorriso aí para Jesus. Para quem? Porque eu vivo para a glória de Jesus. E o que é para a glória de Deus eu faço. Eu não fico inventando. Não, isso eu não concordo. Aquilo eu não concordo. Peraí. É pecado levantar a mão? É pecado? E alguém disse, levanta para glorificar Jesus. Ué, qual que é o fundamento de não concordar com isso? Pastor, é porque eu não gosto que ninguém fica me incomodando, porque quando me incomoda, irmão, nós precisamos de converter. Na igreja nós nos reunimos para a glória de Jesus. É tão bom quando todo mundo alegre faz aquilo que é para a glória de Jesus. Ninguém está mandando fazer coisas que são pecado, nós estamos falando e fazendo coisas para a glória de Jesus. E aí, irmãos, a secularização, ela é sair do religioso para o secular. É o mesmo que dizer que Deus não domina, mas sim o mundo, as coisas, o sistema do mundo. Quando se faz pesquisa ou censo sobre a religiosidade humana, nota-se que está crescendo muito o número dos sem religião e desigrejados. Sabe qual o pior povo de hoje? Os desigrejados. Eles querem mostrar que eles são melhores aqueles que congregam, são melhores, são mais conscientes, e o sistema não pega eles mais, porque a igreja é a igreja dos desviados. E eles estando em casa não são desviados, não. Versículos como não deixando de congregar como os demais, para eles não vale. Como alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus, para eles não vale. Como o pardal achou casa e andorinha ninho para si, e eu os teus altares no teu templo, Senhor, não vale para eles. Como uma coisa pedi ao Senhor e sempre a buscarei, que eu habite na sua casa todos os dias, para eles não vale. Contemplando a formosura do Senhor e aprendendo no seu templo, para ele não vale. A igreja do Senhor se reunia de casa em casa, e no templo, para eles não vale. São desviados. Por que são desviados? Porque eles dizem que não, que toda a igreja está afastada de Deus e não sei o quê. São coisas dos essênios da época, que saíram lá de Jerusalém, das cidades, e foram procurar lugares para se esconderem, e deu piores problemas ainda. Coisas dos monges da época, que fizeram monastérios lá, escondidos de cidade, e aquele filme lá, o Nome da Rosa, que é um filme que revela muita coisa de podridão desses monastérios. Infelizmente tem uma cena lá meio hot, você passa para frente, mas é um filme que revela o que acontecia, retrata em verdade o que acontecia. Aí daqui um pouco está reunindo pessoas na casa deles. Aí daqui um pouco não tem nome de igreja, mas funciona igual a igreja. Eu não entendo essas coisas. Não, nós não temos pastor, mas tem um líder, que quando precisa todo mundo procura. Nós não temos mestre, mas tem quem ensina a palavra e mostra para eles que estão errados, entre aspas. Irmão, pelo amor de Deus, precisa libertação. Quantos aqui a vida foi mudada quando passou a fazer parte dessa igreja? E aí, é de Deus ou do diabo essa igreja? Não, mas aí a pessoa vai abraçando estas coisas que acontecem, vão desigrejando, em vez de perdoar o irmão, em vez de compreender o irmão, ao invés de ajudar o irmão, parou de novo, não. Ao invés de ajudar o irmão, fica com frescura, abandona a fé verdadeira.
nós precisamos nos guardar. Escute aqui, Deus vem buscar um povo seu, de boas obras, o povo que ama uns aos outros, perdoa uns aos outros, suporta uns aos outros, ora uns pelos outros, edifica, admoesta uns aos outros. Nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus. Amém? Fazer parte, estar ligado uns nos outros, ok? Então, irmãos, resposta bíblica, melhor que a secularização é a fé verdadeiramente cristã. Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é Deus, e a vida eterna está em Jesus. Stanley Jones escreveu, há um Deus, e eu preciso concordar com Ele. Quem crê que há Deus? Então, meu filho, trate de concordar com Ele urgentemente, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele sabe de tudo, Ele é santo em tudo, Ele é Deus. O consumismo, outra ideologia, ter o que o outro tem, ou ter o que o outro pretende ter. Já viu que tem gente que é assim? A pessoa chega e fala assim, eu estou querendo comprar um iPhone 50. Ainda não saiu não, né? Um iPhone 5, tem o X, né? O X é do 10 e o 50 é o V. Um iPhone V, entendeu? Romano. E aí a pessoa diz que quer, aí o outro já tenta comprar na frente para chegar na frente no consumo. Fala assim, eu tenho um iPhone 10, eu quero comprar um 20. Um iPhone 20. Não, mas o 20 é igual ao 10. Mas tem um xizinho a mais? Tem, então eu quero o 20. Você entende ou não? Porque quer concorrer, quer ter o melhor do que o outro. Alguém vendeu isso e muita gente comprou essa ideia. Do consumismo. Muitas pessoas são bem pagas para nos convencer de que tudo o que temos não tem tanto valor se ainda não temos o que elas estão oferecendo. Já viu que esse camarada vendedor da televisão lá? Você tem o iFlex Flower? Você não tem? Eu não acredito. O iFlex Flower, você pode. A pessoa. Aí ele vai falando, e ele fala assim, ela está esperando, é tão jogada de venda, como ele fala assim, você vai ligar agora, ela já pega a caneta, no número 0800, os 20 primeiros, pelo amor de Deus, me dá um trem desse. O que a senhora está comprando? Não sei o nome, ele falou, e agora, não sabe ninguém que está comprando, porque compra a ideia de ter. Os camaradas não estão vendendo o produto, eles estão vendendo a ideia de ter. Tem que acordar para isso. Porque tem muita coisa que a gente faz com as mãos, o que aquela maquininha faz. Fica mais gostoso. Micro-ondas, 50 mil, coisa gostosa. Porque esse micro-ondas, ele vai valer... Eu tenho que ter. Aí já estão querendo provar aí, né? Tem até um vídeo lá no grupo lá, que ele mata tudo que é nutriente, que mata tudo não sei o quê, e quem fica comendo coisa de micro-ondas não tem saúde. Mas eu tenho que ter o micro-ondas. Eu tenho que ter. Alguém disse que eu tenho que ter. Eu esqueci, mas eu anotei lá, eu tenho que ter. Ou seja, a ideia que foi vendida é que você tem que ter. Já observou que muita gente tem um punhado de coisa em casa, mas usa nem 10%? Já notou isso ou não? Olha lá na sua casa, faz uma relação. Você poderia vender a metade e que ainda ficava sobrando. Porque você não usa, mas você comprou a ideia de ter. Eu sei que você não está achando muito bom essas coisas, mas é bom que você ouça. Estão vendendo um espírito de
consumismo. Se nós pegarmos, agora eu vou fazer aqui a caidinha. Se nós pegarmos metade do que nós não usamos e vendêssemos e dessemos para as missões, muitas almas já estariam salvas. Mas nós não podemos, sabe por quê? Porque nós temos o impulso de ter. Sabe aquele negócio de 30 par de sapato, que eu não vou falar de mulher. Não sou doido. 30 par de sapato e o camarada quer o 31º. Sabe aquele negócio de 50 gravatas, não usa 10 e quer mais uma? Alguém está vendendo a ideia de ter. Eu quero que você entenda isso, porque Deus quer nos libertar nessa manhã, em nome de Jesus. Diga, eu devo ter o que preciso ter. Se eu não tiver, já tenho Jesus. Glória a Deus. Melhor que o consumismo é o contentamento. 1 Timóteo 6:10, a Bíblia diz que nós devemos contentar com o que temos. Levante sua mão e diz, obrigado, Senhor, por tudo que tem me dado. Quem tem gravata, fala, obrigado por essa gravata, Senhor. Glória a Deus. Ela é muito bonita, gente. Pronto. Já não está bom demais? Quem vestiu roupa para vir hoje para a igreja? Obrigado pela roupa, Senhor. Eu estou na igreja. Então já está bom demais, sua roupa te trouxe para a igreja. Contentar, contentamento. E a Bíblia diz, continuando o mesmo texto, 1 Timóteo 6:6-10, fala que muitos querendo ficar ricos caíram em laços. E ruínas e quedas irreparáveis. Eu tenho, parece o demônio do Mamon. Eu tenho que ter. Qual carro que você tem? Eu tenho o VA e eu quero o VAA. Porque esse aí já não está te levando não no lugar. Tá, mas o fulano tem um mais bonito. É uma concorrência do mais bonito. Você não está gostando dessa parte não, né? Nossa, eu morro. O que foi? Se eu não comprar um vestido dessa semana, eu morro. Você está precisando, não está sem vestido? O que foi? Não, a fulana comprou um. Como? A fulana comprou um vestido, mas o vestido dela é bonito demais, meu Deus do céu. Você está feliz? Não, estou morrendo. Como assim? A irmã não comprou um vestido, ela não está feliz? Mas eu tenho que ter um mais bonito que ela. E tem gente que não fala, mas guarda. E aí chega no marido e põe um revólver na costela dele. Compra, eu te mato. Como assim, meu amor? Meu amor, não, compra primeiro. Mas amor, o que é? Compra. A fulana comprou. O marido dela deu. O marido dela faz para ela. Por que você não faz para mim? Peraí. Ixi, você vai ter que casar com ele também. Porque eu não sou esse tipo de gente, não. Aí a mulher acaba fazendo um marido que compra ela. Ou seja, ela mesma se coloca à venda. E não percebe que está sem caráter. Se você não me der aquela coisa, eu não tenho melzinho na chupeta, nós não dormimos junto mais. Enquanto você não comprar, ou seja, eu sou uma prostituta e você só deita comigo se comprar o que eu quero. Gostou dessa parte ou achou ruim? Amor não se vende. O amor verdadeiro se dá. Por isso que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. É ser. Primeiro é ser. Gostaram dessa parte? Vocês não ficaram incomodados não, né? Glória a Deus. Amém? Outra coisa. Pluralismo religioso. As várias religiões. Não, vamos afunilar um pouco mais. Passar um pente fino. Pluralismo da mesma religião.
A mesma religião e diversas formas de servir, de achar, de encontrar Deus. Diversas formas que eu estou dizendo, inventadas, criadas por nós. Ah, aquela igreja ali não gosta, não. Por quê? Porque quando peca lá tem que confessar. Eu gosto da outra igreja que o pastor falou assim, que é nós que se vira com os nossos pecados. Lá é tão bom, porque ninguém quer saber da minha vida lá. Eu faço o que eu quero, curto o que eu quero curtir, bebo o que eu quero beber, faço as relações que eu quero ter, mas mesmo assim lá eu posso participar da Santa Ceia. Eu amo aquela igreja evangélica. E não está pensando em salvação, não? Porque salvação não vem de igreja, vem de Bíblia. A salvação é a coisa mais cara da sua vida. A que você mais tem que se preocupar. Porque uma vez que chega diante de Deus, não se volta para recuperar o que perdeu. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem volta, não tem retorno, não tem purgatório. Não existe essa doutrina na Bíblia. Lá, diante do Senhor, de lá para o paraíso, enquanto a igreja não experimenta a Nova Jerusalém, ou de lá para o inferno. É sério ou não? Hã? Aí vem uns camaradas dentro da própria fé e diz que o homem não pode fazer nada para ser salvo. Claro, para ser salvo for Jesus, mas o salvo faz alguma coisa porque é salvo. Nós temos que cuidar, irmãos, de algo muito precioso que é a nossa salvação em Cristo. Quem pagou o preço dos nossos pecados? Jesus Cristo. Quem paga o preço de continuar em Cristo? Eu. Quem pagou o preço dos nossos pecados? Quem paga o preço para continuar em Cristo? O reino de Deus é tomado por esforço. Aquele que está de pé, ou pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Ao que vencer, 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 herdará estas coisas. Eu tenho que lutar. Não, mas eu estava morto. E aí como é que um morto pode tomar decisão? Ao calvinismo. Como que um morto pode tomar decisão? Quando o morto entende que ele pode reviver. A pregação do Evangelho é para os mortos em delitos e ofensas. A pregação do Evangelho diz: você está condenado, mas há uma solução. Você está condenado, mas há um Salvador. Você está morto, mas há quem possa te ressuscitar. Aceite a Jesus Cristo e Ele te tira desta situação. O Evangelho traz vida ao vale de ossos secos. Ramanai, pode aplaudir Jesus. Pode dar glória ao Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aí vem aquela pregação. Esse camarada tem espírito de religiosidade. Irmão, toda pessoa, até o ateu, tem espírito de religiosidade. Todos. Todos. Religiosidade é a parte do homem que procura o sobrenatural. Todo mundo tem. Aí vem uns equinocrata, como é que fala? Equinocrata? Não, equinocrata. Como que é, irmã Leslie? No remember? Tenta aí no Google, iconocrata, sei lá como é que fala. Vem um camarada lá, irmão, que começa a pensar besteira a respeito, falar besteira a respeito de religiosidade. Religiosidade é um sentimento comum a todo ser humano. É o espírito que procura o Espírito de Deus, que procura o sobrenatural. Nós temos, todos nós, espírito de religiosidade. Só que, tendo esse espírito, nós procuramos encontrar Deus. Encontrando o Deus verdadeiro, passamos a ter uma religião verdadeira. Porque religião, segundo Agostinho, é tornar a ser ligado em Deus e servi-lo conforme a palavra.
Entendeu ou não? Ó, resposta bíblica sobre essas questões do pluralismo religioso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tem tantas religiões, tantas seitas, anunciando tanta coisa, somente Jesus é intermediador entre Deus e os homens. Somente Jesus nos lava dos pecados no seu santo sangue. Somente Jesus justifica o homem. Somente Jesus salva o homem porque ele morreu no nosso lugar para que fôssemos salvos. Só Jesus nos leva para o céu. E nós servimos a Ele somente conforme a palavra dEle. Ele mandou anunciar todas as coisas que ele nos ensinou aos seus discípulos. Amém? Aí vem outra ideologia, privatização. Igreja, sai do meio das sociedades e seja você no seu lugar. Não interfira mais. Você não tem nada a ver mais com as leis. Irmãos, todas as leis de todos os países têm influência bíblica. Todas. Iconoclastia, é o iconoclasta. Então, irmãos, toda igreja tem que influenciar as sociedades. Influencia leis, estatutos, juízos, influencia sociedades, ética, maneira de viver. É a Bíblia que é o manual de regra e prática da vida humana. A Bíblia é o MI da humanidade, é o manual de instrução da humanidade. Esta palavra não é dos homens, ela é de Deus. Esta palavra é a palavra que nos mostra a maneira certa de viver. Aí eles tiram a religião. E por que tiram a religião? Por causa dos religiosos que inventam história nos cargos que ocupam, por causa de tantos escândalos. Melhor que a privatização é saber que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, que Deus não divide sua glória com ninguém e que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Amém ou não? Então, eles estão tirando a religião de vários lugares, né? Estava aquela onda de tirar até crucifixo de certos lugares, porque era uma ofensa a outra religião. Um país que 90% dele é cristão, que não podia fazer oração, que tinha que tirar Deus seja louvado das notas. Olha que absurdo. Por que isso, pastor? Porque a igreja está recuando. Porque a igreja, muitos estão em pecado e não estão sendo tratados para serem libertos dos seus pecados e curados. A igreja, ela não pode ser conivente com o pecado. A igreja, ela é santa, ela é sem ruga, sem mácula. A igreja, ela é lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja é nascida de novo. Então ninguém erra na igreja, pastor? Tem as pessoas que erram. Nós tratamos, curamos e elas continuam conosco sempre, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Mas nós não fazemos isso mais. E aí vai se perdendo. Escute aqui uma coisa. É melhor exagerar para a santidade do que exagerar para o profano. Sim ou não? Lembra da igreja que ela era exagerada na santidade? Externa também? Quantos milagres e quantas obras aconteciam no meio dela mais? Sim ou não? Quantas coisas aconteciam no meio dela? É melhor exagerar. Irmãos, é uma coisa que o pastor Cruvinel fala, não sei se me lembro bem, é melhor um menino e ele ser instruído no que é certo, um menino na fé, fazendo tudo que, pulando, saltando, dando glória a Deus, do que um maduro frio. É muito mais fácil esquentar um menino do que esquentar um maduro frio.
Seja simples para Deus. Seja puro para Deus. Outra coisa é o relativismo moral. Deus, uma das coisas, vamos atualizando, né? Deus só quer o coração, pastor. Vamos lá então, vamos lá sobre esse negócio de que é o coração, né? Você passa a amar alguém, certo? Aí você ama alguém, que jeito? No coração, não é? Não é? Sim ou não, crente? Não, vamos lá pegar vamos pegar você não, que você fica achando ruim. Vamos pegar o Romeu e a Julieta. A história é real, sim ou não? Ou é criada pelo Shakespeare? Mas vamos entender? Quando a pessoa ama, ela morre por ela. Sim ou não? Nós não temos histórias aí, lá em Rio Verde não tem história do menino lá que amou e tal, e o casal morreu junto por causa do amor. Quando você ama de todo o seu coração, você faz tudo que a outra pessoa quer. Sim ou não? Quando você ama, se Deus tem o seu coração, você vai fazer tudo que Deus quer. E Ele disse, se você quer amar Ele, ama de todo o seu coração, com toda a sua força e de toda a sua alma. Se você fizer isso, Deus terá você inteiramente. Ele será o amor da sua vida, conforme a palavra, você vai querer viver. Mas essa coisa está errada. Porque, filho meu, dá-me o teu coração. Deus só está errado também. Filho meu, dá-me o teu coração. É porque Deus quer reger as nossas vidas. E a Bíblia diz que nós temos que ser guardados irrepreensíveis em santidade para o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Deus quer todos nós. Então não tem essa não, mas é porque se Deus só quer o coração, eu posso vestir o que eu quero. Eu posso falar o que eu quero. Como assim? Que discrepância é essa? Não estou entendendo. Porque quando a gente ama, a gente começa a falar igual ao outro. Ou não? Já viu adolescente quando começa a namorar? Também que estão na salinha. Já viu? Aí o camarada lá que simpatiza com ele tem uma mania de falar assim, qual é? Aí adolescente, qual é? Sim ou não? Porque ela está envolvida naquele relacionamento. Quando eu me envolvo com Jesus, eu começo a imitar Jesus. O que ele faria, o que ele é, o que ele gostaria. Ou não é assim, crente? Ou você acha que eu estou aqui de terno, porque eu sempre andei de terno na minha vida? Estou aqui de terno porque Deus me converteu. Eu usava calça jeans e o gavião aqui, quase perto do joelho, que o gavião, parecia uma coisa de doido, esquisita. Não usava jamais uma roupa social, era camisetão, era shorts, camiseta cavada, e mais não sei o que, para o mundo descolado, mas aqui colado em Cristo Jesus, transformado. Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa roupa, Deus muda a nossa mente, Deus muda a nossa linguagem, Deus muda tudo o que somos, porque nós nascemos de novo. Só gosta disso quem quer que Deus faça a obra na vida e completa a obra. Quem determina o que é moral, imoral ou amoral? Eles dizem que a linguagem é incapaz de comunicar exatamente uma verdade. Linguagem não comunica verdades absolutas. A Bíblia é a verdade absoluta. Quem que rege todas as coisas? Deus. Quem que pode dizer o que é moral e o que é imoral? Deus. Sua palavra. É Ele que sabe. O que Ele fez, Ele doutrinou também. Ele nos fez e Ele nos doutrinou e nos doutrina. A moral é o quê? A moral acho que não devia nem estar aqui, porque a moral é aquilo que não tem como julgar. Por exemplo, uma pessoa que é louca, uma pessoa que perdeu a razão, a mente, é uma pessoa amoral, porque ela é incapaz de julgar, ok? Então vamos lá. A Bíblia como autoridade final, a palavra de Deus, ela é... Peraí, já estou nas heresias, pelo amor de Deus, peraí. O relativismo moral. Nós falamos sobre as ideologias.
Agora vamos falar sobre heresias. Vocês entenderam? Pegou aí? Sim ou não? Heresias. O que é uma heresia? É todo ensino que distorce o padrão bíblico, a verdade bíblica. Tudo que distorce a palavra de Deus, o que Deus revelou na palavra, é uma heresia. E nós temos que fugir das heresias. Na Bíblia, aliás, na lição de vocês, está escrito que heresia, o sentido básico do termo é escolha. Com o passar dos anos, tomou o sentido de uma doutrina ou interpretação teológica que alguém adota, mas é rejeitada como falsa. As heresias deturpam os pontos essenciais, fundamentais e inegociáveis da fé evangélica ou da fé cristã, como os mencionados a seguir. Vamos mencionar algumas heresias aqui, mas entendendo um pouco mais sobre essa questão. Paulo fala do ventre de doutrina, capítulo 4, versículo 14, e Jesus fala em 24 de Mateus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. As heresias são para enganar pessoas. Às vezes nós, escute, preste atenção, antes de olharmos para a palavra, o que é verdade, ou de consultarmos pessoas que devemos consultar para saber se aquilo que é uma novidade para você é verdade ou não, antes de fazer isso, ou não fazendo isso, nós às vezes olhamos para o argumento e achamos legal o argumento. Um doutor traz um argumento de uma nova doutrina e foi tão bem elaborado ou dito que eu adoto aquilo sem consultar a palavra. Quando você ouvir alguma coisa, pergunte na sua mente: a Bíblia condena algo do que eu estou ouvindo? Porque está bem elaborado. Mas a Bíblia condena? Queridos, pense bem. Eu cheguei na UTI e aquela mulher perguntou para mim sobre a questão do marido dela. E eu falei para ela: não, seu marido te ama. Seu marido acabou de falar para mim que só não vem aqui por causa de... Inventou uma mentira. Irmãos, e naquela hora ela dormiu em paz. Nossa, que amor. Ou que mentira. Ou ele deveria ter falado a verdade com palavras de sabedoria. Olhe para mim e diga: mentira ou verdade? A Bíblia fala claramente que os mentirosos não herdarão os céus. A Bíblia, para Jesus Cristo, aquele que mente é uma afronta a Deus. 8,44 diz que o que mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então naquela hora eu me faço filho do diabo para alegrar o coração de alguém com mentira? Ou eu busco de Deus uma palavra que vai curá-la com a verdade? E quando eu digo verdade, eu não estou falando de estupidez, de apontar o dedo, de dar bronca. Estou falando de anunciar algo que cura, porque verdade liberta. Entenda, procure entender sobre essas questões. Mas sobre heresias, tem heresias que não afetam a salvação da pessoa. Se não afeta, é menos mal. O problema são as heresias que afetam a salvação, que prejudica a salvação. Por exemplo, a triunidade de Deus. Um Deus triuno, a trindade. Na Bíblia não diz a palavra trindade, mas ela revela claramente a trindade. Então, não é porque não está escrito a palavra na Bíblia que não tenha a trindade santa na Bíblia. Porque a Bíblia diz que Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Jesus, o Espírito Santo, e uma voz no céu disse: esse é o meu filho amado em quem se compraz a minha alma. Revelou ou não a trindade? Sim ou não, igreja?
E aí, porque não existe a palavra trindade, não existe trindade? Por favor. Agora, a Bíblia diz que quem nega o pai, nega o filho, não tem o filho. Quem nega o filho, não tem o pai. Ou seja, é salvo dessa forma? Aí a gente vem na igreja e canta os hinos da Voz da Verdade, porque são bonitos. Voz da Verdade é unicista e dizem que existe somente Jesus, que não existe Deus Espírito Santo e não existe Deus Pai. E aí, porque é bonito Voz da Verdade? Eu adoto os hinos dele e consequentemente estou aprovando, porque eu estou aprovando o hino, estou aprovando a obra. Efésios 5, de 8 a 14, se você ler, você vai perceber que nós não devemos concordar com as obras infrutuosas das trevas. E o que é treva? É tudo aquilo onde Deus não está. Porque a única luz que ilumina é Deus. Mas nós não somos luz do mundo, quando estamos em Cristo, então Ele está em nós, por isso somos luz. Tira Cristo, tira a luz. E aí, como é que faz? Aí começa a arrumar fãs de Voz da Verdade, põe lá o pastor Moisés pregar contra Trindade Santa, e a pessoa abandona Deus Pai, abandona o Espírito Santo para ter só Jesus. Ou nós somos de Deus ou não somos. Ou nós somos da Bíblia ou não somos. Não venha trazer para nós uma nova doutrina. Jesus diz que Jesus falou assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha quando estava contigo. Jesus está falando consigo mesmo? Que encenação é essa? Aí quando Jesus vai orar, ele vai orar para ele. Aí Jesus vai orar: ó Pai, afasta de mim esse cálice. Eu vou afastar, meu filho. Não, é porque... Não, mas eu... Como assim, irmão? Que invenção é essa? Como assim? Deus são três em um, porque pensam e fazem a mesma coisa, sonham a mesma coisa, têm a mesma doutrina, o mesmo pensamento. Por isso Jesus disse: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ou seja, nós somos dois, mas somos um agora em tudo que pensamos. E que eles, que são aqui tantos, sejam um para servir o Senhor em harmonia, em unidade, em comunhão, em alegria, em adoração. Aleluia. A Bíblia, meu irmão, é a autoridade final, não são os doutores deste século, é a palavra. Leia a palavra, leia para viver para a glória de Deus. Entendeu ou não? A divindade eterna de Cristo. Irmãos, desde o início da igreja, houve uma luta, uma guerra, uma briga sobre se Jesus era de fato Deus ou não. Porque a doutrina, por exemplo, do judaísmo era a existência de um só Deus. Eles não entenderam o mistério, eles não entenderam o renovo que viria, eles não entenderam que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Eles não entenderam. Eles não entenderam Isaías 53. Para eles, Isaías 53 é a nação de Israel e não Jesus. Mas aí Paulo está trazendo. Aí de repente, depois da morte de Cristo e ressurreição, começam a acontecer algumas coisas até o século IV sobre essa luta de se Jesus é ou não. Por isso você vai ver os escritos de João dizendo que há três que testemunham. Por isso você vai ver João revelando no Evangelho, nas três cartas em Apocalipse, que o Cordeiro de Deus é Deus, que o Filho de Deus é Deus. Ele já começa no evangelho dele dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele começa revelando o Logos de Deus. Ele começa revelando que Jesus estava com Deus desde a eternidade. João 17, a oração sacerdotal: Senhor Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo lá na eternidade. Jesus já é Deus. E aí revela nas cartas de João, em Apocalipse, o Jesus que virá, aleluia, como Deus e reinará como Deus, o reino eterno de Cristo.
e ele levará a noiva e apresentará ao Pai naquele dia. Amém? E aí tem muita gente falando contra a divindade de Cristo, e tem muitas seitas. Por exemplo, os Mormons, que é uma doutrina diabólica, demoníaca, não é cristã, que batiza pelos mortos. Eles não creem em Jesus Cristo como Deus. Então, ir para os Mormons é negar Jesus Cristo. Testemunhas de Jeová rejeitam Jesus Cristo como Deus. Eles são testemunhas de Jeová. Jesus não é Salvador. Para o judaísmo, Jesus ele é apenas um profeta. E várias outras seitas. O que é uma seita, pastor? É tudo aquilo que rejeita Jesus Cristo. É tudo aquilo que não tem Jesus como o único Senhor e Salvador da vida. Tem que ter um livro junto, o livro dos Mormons, os escritos da Ellen Gold White. É aquilo que coloca alguma coisa junto. A congregação cristã, se você for para lá, tem que batizar de novo, porque a igreja salva. Ou seja, não é só Jesus. Nós temos que entender, irmãos. Nós temos que procurar ler a palavra. Então, quem batiza com os mormons, negou o batismo, negou Cristo. Tem que repensar para ver o que vai fazer. E aí nós temos que fugir das nossas ideologias, dos nossos pensamentos. Nós nos convertemos, foi ao Evangelho. Nós nos convertemos à palavra de Deus. Nós nos convertemos à Bíblia Sagrada. Essa palavra não cai por terra, passará os céus e a terra, mas a palavra permanecerá eternamente. Seca-se a erva, murcha-se a erva, cai, queima, vai para o fogo, mas aquele que obedece à palavra permanece eternamente. E Jesus é o único mediador. A morte expiatória e a ressurreição corporal de Cristo foram vistos, é uma prova científica que Jesus foi visto, científica histórica, científica dos escritos, é provado cientificamente, porque foi comprovado por várias provas cabais. Você vai em Jerusalém, Jerusalém está impregnada de Jesus, como alguém que morre há 2000 e tanto está impregnado de Jesus. A glória está naquele lugar, pessoas incrédulas vão em Jerusalém e sentem a presença de Deus. Pessoas incrédulas. O próprio Roberto Carlos falou assim: quando eu vim aqui cantar, não tem como, a gente é tomado pela presença de Jesus. A presença é viva, é enorme. Ei, Jesus mudou sua vida? Jesus te libertou? É real, é vivo. E aí vem as apostasias. Estou correndo aqui. Vem as apostasias. O que é apostasia? Para você entender, nas minhas palavras: ação de renegar algo, abandono da verdadeira fé, abandono da palavra, abandono da verdade. Apostatar é separar, é virar as costas. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 11, vai falar sobre o iníquo que está para manifestar na terra. E o Espírito Santo é quem resiste. Está falando do Espírito Santo e não de Jesus, porque nós temos um Deus trino. O Espírito Santo está na igreja e ele é que resiste. Mas quando ele for tirado, o iníquo se manifestará e fará prodígios da mentira e vai enganar a muitos. E isso não acontecerá antes que a apostasia se manifeste. E é o que já está acontecendo nos dias de hoje, está próximo à volta do Senhor. E o que vai acontecer? Ele vai fazer prodígios da mentira e vai enganar muitos. Por quê? Porque eles rejeitaram a verdade e amaram a mentira. Irmão, olhe para cá. Servir a Deus requer compromisso, requer aliança. Olhe para cá, requer santidade. Olhe para cá em nome de Jesus.
Servir a Deus não é viver no pecado, é viver em Cristo, é ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Servir a Deus é ter um testemunho de que Ele está em mim. E que é esse testemunho que Ele está em mim? Ele mudou a minha maneira de viver, Ele mudou a minha maneira de adorar, Ele mudou a minha maneira interior e a minha maneira exterior de viver. Por isso que quando alguém erra, quando alguém falha, quando alguém peca, ele vai lá e confessa e deixa e diz: e eu vou continuar, porque Jesus é tudo para mim. Pedro negou, Pedro pecou, Pedro fez o pior pecado da época, ele negou Cristo. Mas Cristo foi atrás dele, diz: eu te amo, meu filho, faça agora o que é certo daqui para frente e eu serei contigo. Tudo é mudado. Então, por que pessoas, olhem para cá, por favor, esquece as crianças, irmãos, os professores estão cuidando. Às vezes as crianças, irmãos, é o que Deus usa para nos ensinar humildade. E humildade é voltar-se para Cristo e adorá-lo com o coração puro, viu? Apostasia, por que às vezes a apostasia vem? Por causa de perseguições. Ah, pastor, eu saí da igreja porque foi uma perseguição. E aonde que você não vai ser perseguido? Alguém que já foi perseguido pelos da própria família? Alguém que já foi perseguido na empresa que trabalha? Alguém aqui já foi perseguido na escola? Alguém que já foi perseguido em meio de sociedades que vive? E na igreja não? Jesus foi perseguido? Os profetas foram perseguidos? E você não? Que diabo é esse que te convenceu dessa mentira? Mas a Bíblia diz que muitos, por causa, havendo a perseguição, Mateus 13, eles abandonam Deus. Porque a palavra é superficial. A palavra ela tem que entrar na nossa alma. Escute, olhe para frente, em nome de Jesus. A palavra tem que entrar na sua alma, ela tem que ser a sua cartilha de vida. A palavra de Deus tem que dominar a sua mente, é assim que a gente é forte. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus 13, 20 a 21, você vai ler sobre isso. Outra coisa, o mundanismo. A Bíblia é tão enfática, tão clara, e é tão reprisado esse versículo. Quem se faz amigo do mundo se fez. João falou: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Netflix, irmão, pelo amor de Deus, você tem assinatura da Netflix? Corta hoje. Ela está patrocinando um filme, que muitos aqui sabem, colocando Jesus como gay, e os discípulos como alcoólatras, e invenções tantas outras. Pelo amor de Deus, não assista esse filme. Por quê, pastor? O senhor acha que eu vou me perder? Não acho nada, irmão. Só sei que quando você assiste, você dá ibope para essas porcarias. Aí puseram lá que não sei o que, aconteceu não sei o que, não sei aonde, a igreja vai lá e baixa tudo só para ver e dá ibope. Você tem coragem de assistir um filme onde Jesus Cristo é gay? Você tem coragem de assistir um filme onde os discípulos que morreram por amor a Cristo e por amor às almas, crucificados, esfolados, atingidos por tanta crueldade, às vezes assado, e você vai ver um filme onde eles são alcoólatras? Em nome de Jesus Cristo, você tem assinatura da Netflix, corta hoje. Mostra para eles que não se deve brincar. Irmãos, pessoas do mundo secular estão fazendo vídeos e condenando essa ação. Do mundo secular. Falando: meus irmãos, agora vocês atingiram a fé. Não faça isso não. Você está atingindo Deus, você está brincando. Pessoas do mundo secular dizem: olha que você está atingindo Deus.
Claro que Deus vai pedir conta disso. Deus não é vingador, mas Ele é justo. Não brinca com o nome de Deus, não zomba do nome de Deus. Não diga o nome do Senhor sequer em vão. Ele é o Rei da glória, o Senhor do universo. E aí vem essa questão do mundanismo, e a Bíblia dizendo, não faça, irmãos, escute, ajude suas crianças a calarem, por favor. Ajude aqui uma coisa, meu irmão, pelo amor de Deus, entenda aqui, e uma coisa aqui, o sistema do mundo é maligno. As coisas do mundo são contra Deus. Tudo que você acha bonito, mas é do mundo, procure entender do ponto de vista bíblico o que está por trás daquilo. É por isso que a Bíblia, Deus fala para nós que nós somos arrancados desse sistema. Estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Eu não estou falando aqui de monastério de novo, não estou falando dessa, eu já condenei aqui atrás. Eu estou falando de ter uma nova vida e ser uma nova criatura no meio dessas coisas. A luz brilha no meio das trevas, mas é a luz que brilha. A fé superficial é aquilo que não tem raiz em si mesmo. É outra coisa que leva à apostasia. É aquela fé que crê em tudo. É aquela fé que se me ajudou está bom demais. Irmão, agora eu sou espírita porque me deram 2 cestas básicas. Então agora eu sou espírita. Não, agora eu fui para aquela igreja ali porque lá eles me ajudam. Você tem que escolher onde prega a palavra da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Quem muda a história é Jesus Cristo. Quem liberta é Jesus. E Jesus te dá poder para você trabalhar. Jesus tem cura para você. Jesus tem libertação para você. Você não tem que escolher o lugar que é bom para você. Você tem que escolher o lugar que Deus é bom para te libertar. Essas coisas vão afastando. A doutrina da prosperidade, que é uma coisa absurda. Essa doutrina, que não é doutrina, a Bíblia diz da bênção da prosperidade. Se fosse doutrina, irmãos, realmente Deus tinha que fazer todo mundo ficar rico. Porque é doutrina. Se é doutrina, é um conjunto de normas para que aquilo aconteça. A doutrina da salvação